Então a gente vai iniciar aqui o estudo da cinemática com os tópicos especiais da cinemática, né? Alguns termos importantes dentro da cinemática e que esses termos ele vai seguir vocês aí por todo o ensino médio. Então, o nosso tópico aqui, o nosso assunto, na verdade, é cinemática, certo? A gente vai, se eu vou falar para vocês aqui a definição, o que é a cinemática, o que é a dinâmica, né? Qual é a diferença cinemática para dinâmica, que momento que a gente vai estudar uma e estudar a outra, certo? Então, assim, o estudo da cinemática, né? Porque a cinemática estuda o movimento dos corpos, de uma forma geral, ela não é de hoje, nem de ontem, nem do século passado. Ela é de muitos e muitos anos, né? Ela é milenar. Desde que o homem começou a pensar, a procurar saber de que a Terra é formada, a sua localização, se ela está em movimento ou não, se é o Sol que está em movimento. Desde antes de Cristo, o homem já se perguntava disso, sobre isso. E o homem chegou em diversas conclusões apenas com a observação, né? Desde o voo dos pássaros até o movimento, até o seu próprio movimento na Terra, o movimento dos objetos, o movimento da Terra em relação ao universo, ao Sol e outros planetas. Lógico que inicialmente muitos conceitos, né, equivocados, e com o passar dos anos esses conceitos foram se aprimorando, né? Eles foram melhorando e o homem foi cada vez mais descobrindo outros elementos. Então, a cinemática não é coisa nova, é uma coisa mais muito antiga, certo? E a cinemática, ela vai estudar basicamente o movimento dos corpos. Essa é a função da cinemática, é estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. A cinemática ela vai estudar a aceleração, a velocidade, o espaço, o tempo, certo? Então a cinemática ela se preocupa com isso aí, certinho? Vamos lá. Então, isso aqui eu já falei, para o ser humano a compreensão dos movimentos é uma necessidade, não apenas uma atividade teórica. Então, entender o movimento, que nem agora, gente, eles estão lançando aí satélites, né, fora da Terra para fazer o seu estudo, para captar mais informações, né, para a gente entender mais, entender como é que ocorre, como é que surgiu o planeta Terra, né, se existe vida fora da Terra. Então, o homem cada vez avançando aí suas tecnologias para poder chegar em algum denominador comum. Vamos lançando aí também lá aquele robôzinho em Marte, né? Então, tudo isso aí faz parte dessas novas tecnologias e da necessidade, né, do homem estar descobrindo isso, né? Quem sabe explorar outros planetas, quem sabe descobrir, vai lá que existe uma vida, vidas, né? Ou vida aí sem ser somente na Terra. Então, é isso, certo? Então, a cinemática está dentro disso aí, certinho? Deixa eu ver o que mais aqui. Para melhorar a compreensão do movimento, sobre os movimentos, temos que sistematizar os seus diferentes tipos. Então, a gente vai diferenciar os diferentes tipos de movimento, que não existe um tipo só, mas também não existe nem 10 nem 20 tipos. Né? Identificar regularidades e diferenças, entender o que acontece quando surge um movimento e descobrir as razões de suas causas. Então, a cinemática é estudar o movimento dos corpos, certo? Somente o movimento, sem saber, sem se preocupar com suas causas, certo? Com suas mudanças. O estudo dos movimentos é denominado mecânica. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui agora, pessoal, é a mecânica. Então, o primeiro ano estuda toda a mecânica. Dentro da mecânica, nós temos diversos conteúdos. Quais são esses conteúdos? Temos aí a cinemática, temos a estática, temos a dinâmica, temos energia, temos trabalho, quantidade de movimento, certo? Temos vetores, que faz parte da cinemática vetorial. Nós temos também a cinemática circular. Então, nós temos aí diversos conteúdos dentro da mecânica. Então, quando falar em primeiro ano, quando falar em física do primeiro ano, nós estamos falando em mecânica. Quando fala em mecânica, fala de todos esses movimentos aí que eu falei para todos esses conteúdos que eu falei com vocês aí agora, certo? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, o que é que acontece? Lógico que com o passar dos anos, né,
principalmente do ano 1000 para cá, né, mais precisamente no ano 1500, 1600, 1700, né, com o advento de novas tecnologias, tecnologias avançadas na Europa, né, que é como ocorreu lá em 1700, mais ou menos ali, com a Revolução Industrial. Então essa necessidade surge porque a população, o consumo aumenta e aumenta também a necessidade de se produzir mais materiais, né? Ou mais ferramentas que nos auxiliam a aumentar essa movimentação toda aí, certo? Que nos auxiliam no nosso dia a dia, porque o homem, a partir da primeira revolução industrial, o tempo ficou assim mais escasso, né? O homem, infelizmente, e hoje pior ainda, hoje a gente vive em um mundo assim com um avanço, com uma rapidez enorme, o dia já passou, a noite já está chegando, já é outro dia, terminou essa semana, já começa outra semana, já está terminando o mês de abril, já começou ontem o mês de abril. Então essa rapidez na velocidade, as tecnologias vêm também acompanhando. Então nós vemos aqui nessa figura, né, com o passar do tempo, o consumo de energia per capita ele passou, né, lógico, lá atrás era bem pouquinho, era 2.000 kWh o consumo per capita, 1.100. À medida que os anos eles foram avançando, aumenta também esse consumo. Então, aumenta também as tecnologias relacionadas à energia, por exemplo. Então, lá você tinha o homem que trabalhava no campo, um animal, né? Na hora de fazer o processo de irrigação, não, como é que fala? Arar a terra, utilizava um animal, e numa área relativamente grande, e a quantidade que ele plantava ali, que ele produzia, era o suficiente para o meio urbano, só que essa população aumentou, essa população cresceu, e aí houve a necessidade de produzir novas tecnologias. E aí surge, né, a primeira revolução industrial, as máquinas a vapores, né, com uma tecnologia mais aprimorada, uma velocidade de produção maior, porque a população cresceu, o consumo per capita aumentou. Então surge também novas tecnologias para suprir essa necessidade. Aí surge a energia elétrica, né? Surge as hidrelétricas, e aí vem cada vez mais a necessidade do consumo humano. Hoje nós estamos em casa, nós temos aqui computador ligado, televisão, geladeira. Às vezes a mãe vai ali, ou o pai vai passar um ferro na roupa, vai usar uma máquina, entendeu? Então hoje a gente está constantemente nesse consumo de energia aí, né? Constantemente. Então o homem teve, né, que aprimorar também as tecnologias. Surgem as usinas hidrelétricas e hoje já é de fato aí as usinas eólicas, né? A produção de energia eólica, que não é o caso do estado de Goiás. O estado de Goiás não tem características para a implantação da energia eólica, devido aos ventos não serem constantes, e nós temos energia solar também. Então, porque energia hidrelétrica, lógico, ela supre a necessidade, só que o homem tem buscado alternativas, né, de energia, visto que a usina hidrelétrica, né, ela acaba assim necessitando de um grande território, né, desmatamento de grandes territórios, né, e acaba assim modificando um pouco o meio ambiente, né? Na verdade tem uma certa degradação do meio ambiente. Então é isso. Então, esse gráfico ele mostra isso aí, entendeu? Já esse aqui é a questão da velocidade, né? A velocidade era a 10 km por hora lá no ano 1000. O homem andava, era de barco, era na bicicleta, né? O balão, né? O balão era o barco, canoa, e a velocidade era 10 km por hora. Né? Então, com a necessidade dos seres humanos, o crescimento da população, os avanços tecnológicos, olha só aqui aumentando, ó, passa a ser charrete, passa a ser um navio, é isso? Aí surge o submarino, surge a bicicleta, surge lá o veículo, o avião.
Então, de acordo com o passar dos anos, além da população estar aumentando as suas necessidades, os objetos também necessitam que aumente a sua velocidade. Você precisa sair daqui do Brasil para ir para o Japão, né? Fazer um intercâmbio, não sei, visitar alguém, a questão de trabalho. Então, não tem como você, né? O meio, por alguns anos, alguns séculos atrás, o meio era por barco, né? A gente ia por barco, ia por meio marítimo. Hoje a gente vai de avião, né? Você gasta, não faço ideia daqui para o Japão, mas está em torno, não sei, de umas 15, 24 horas, né, de avião. É uma distância relativamente grande, mas é possível chegar em menos tempo, né? Você sai de Brasília para Salvador, não sei, coisa de 3 horas, 4 horas, né, de avião. É rapidinho você chega. Então, esses avanços tecnológicos eles foram sendo melhorados, né? E a sua velocidade aumentando de acordo com a necessidade da população. E você vai daqui, Brasília para Salvador, por exemplo, e carro. Você carrega 5 pessoas, né? No máximo ali 5. Quer dizer, tem carros que vai 12, né? Mas se for de van que vai mais, né? Mas você pegar um carro, um veículo, né? 4 rodas aí, 5 pessoas aí, surge, né? Só leva 5 pessoas, mas você tem lá um avião, carrega, sei lá, 200, 300 pessoas. Então, esse crescimento populacional ele foi acompanhado com esse crescimento tecnológico aí. Certo, gente? Então é isso, né? Então esse gráfico ele mostra basicamente isso, certo? Aí tem uma questão aqui, né? Assim, se referindo ao gráfico. E o que é que diz essa questão? Fala o seguinte, ó. O estudo dos movimentos foi uma necessidade, lógico, né? Como falei para vocês, que a população cresceu, teve que crescer também os avanços tecnológicos com determinado tipo de material, um determinado tipo de veículo, por exemplo. Observando os 3 gráficos, nós temos aqui 3 gráficos, tá vendo? O que é que diz esses 3 gráficos? O que é que eles estão relacionados? Letra A. É uma relação muito parecida entre o domínio do espaço com a aquisição do conhecimento do movimento. Letra A. A letra B fala a eficiência do consumo de energia. Eficiência do consumo de energia. E letra C, o aumento do número de pessoas nas famílias ao longo do tempo. Gente, lógico que esses 3 gráficos aqui é uma relação entre o domínio do espaço, né, com a aquisição do conhecimento do movimento. Né? Lógico que esse gráfico aqui está relacionado com o espaço e com a aquisição e com a produção, né, do conhecimento do movimento, ou seja, do homem estar melhorando essa questão dos transportes para poder se adequar à necessidade da população, certo? Então esse gráfico ele diz isso, certinho? Então a resposta é letra A, certo, gente? Vamos continuar. Então, na mecânica, que é o que vocês vão ver no primeiro ano, né, nós temos aqui 2 partes. A nossa, que a gente vai estudar agora, é a cinemática, certo? Então, a mecânica ela é dividida em 2 partes. Nós temos a cinemática e temos a dinâmica. A cinemática é tudo que a gente vai ver agora. Tudo que está relacionado com o movimento, mas sem se preocupar com suas causas, certo? A dinâmica não. A dinâmica, além de se preocupar com o movimento, ela vai se preocupar com suas causas também. Certinho? Então, foca agora na cinemática, que é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. Beleza aí, gente? Vamos lá. Beleza. Repouso ou movimento. Então, a gente começa com esse conceito básico aí, né? O que é repouso, o que é movimento, o que é repouso? Repouso, gente, é quando um corpo, né, ele está em determinado local e ele não está em movimento, ele está aqui parado, né? Está aqui paradinho, lógico. Quando o corpo está em movimento, né, é porque ele está desenvolvendo uma velocidade, uma aceleração. Para descrever o movimento, o observador deve definir um sistema de referência. Então, para você determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, depende do referencial adotado, certo? Tudo isso depende do referencial. Então, para a gente apontar e falar bem assim, ó, aquilo tem movimento, aquilo tem repouso.
né? Qualquer coisa eu posso apontar e informar se está em movimento de repouso? Sim. Só que antes disso, eu preciso ver quem é o referencial, certo? Então, o que é o referencial? É tudo e qualquer coisa que você adota como referência, certo? Aqui fala assim, portanto, um referencial é um lugar onde o observador fixa um sistema de referência para a partir dele estudar. Então, o que é um referencial? Tudo aquilo que você adota como referência. E você, observador, adota aquilo como referência para fazer um estudo daquele movimento, daquele repouso, daquele corpo, certo? Então, nós apontamos um referencial para fazer um estudo de determinado lugar, de determinado sistema, certo? Para a gente saber se aquele sistema ali, se aquele lugar, quem é que está em movimento e quem é que está em repouso. Professor, exemplo daqui. Olha ali, olha só essa pergunta. Nesta imagem, quem está em movimento? Quem está em movimento, gente, nessa imagem? O homem que está dentro do ônibus ou a mulher que está fora acenando para ele? Ó, tchau, tchau. Quem é que está em movimento aí? Alguém consegue responder? Ah, acha que tá, né? Só que não, não é o homem. A pessoa é a mulher, não é a mulher. Gente, voltando ao slide anterior. Para, para a gente determinar se um corpo está em movimento ou em repouso, é necessário, por obrigação, você informar quem é o referencial. Certo? Se você não informa quem é o referencial, você não sabe quem está em movimento e quem está em repouso. Olha só a pergunta. Nesta imagem, quem está em movimento? Não sei. Quem é que você adotou como referência? O homem, a mulher ou o trem? Então, a alternativa, o homem no trem? Não. A mulher que está na estação? Não. Tanto o homem quanto a mulher, dependendo do referencial. Então, a resposta é a letra C. Por quê? Porque na pergunta, e eu também aqui com vocês, não informei quem é o referencial. A pergunta é simplesmente nesta imagem, quem está em movimento. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Ou você pode informar que não sei, não adotou quem é o referencial, certo? Se você adota, se a questão fala a mulher é o referencial, certo? Aí sim, o homem que está lá no trem, ele está em movimento. Se a mulher for o referencial, que o referencial está parado, ela é a referência. Então, ela em relação ao homem do trem, né? O homem do trem em relação a ela, desculpa, ele está em movimento, certo? Ela é o referencial. Se ela é o referencial, pronto. Então, o homem está em movimento. Ah, e se você está o homem ele é o referencial. Pronto, o homem está ali no trem, o trem está em movimento, ele está acenando para ela, só que o homem é referencial. A mulher está em... Aí a mulher agora que está em movimento. O homem, como ele é referencial, ele está parado. Então, aquele que é o referencial, ele sempre vai estar parado. Certo? Oi. Hum. Hum. Não, ó, se o referencial for a Terra é o referencial, pronto, então ela tá em movimento. Pronto, certo? Beleza, boa pergunta. Certo? Então você está na Terra aqui agora, você está na cadeira, você adotou a Terra como referencial. Então você que está na cadeira sentadinho em relação à Terra, você está em movimento, certo? Mas se você adotar você como referencial, você é o referencial, você está na cadeirinha, na Terra, e você é o referencial. Aí você, em relação à Terra, você está parado, se você for referencial. Certo? Então, aquele que você adota como referência vai estar parado, sempre parado, certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C,
né? Porque pode ser tanto o homem ou a mulher, pode estar em movimento, depende do referencial que você adotou. Como não houve referencial adotado, então a resposta é letra C, certo? Um professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, fez algumas afirmações. Quais estão corretas, né? A alternativa correta já está aí. Então vamos ver por que as outras duas estão incorretas. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. E aí? Quais estão corretas? Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação, gente. Então, em relação a nenhum referencial, não. Se o professor lá adotar algum referencial, alguém vai ter em movimento em repouso. Se ele adotar o aluno que está sentado como referencial, o professor está em movimento, certo? Então, a afirmação está incorreta porque ele fala que em relação a nenhum referencial. Misericórdia. Se você adotar um referencial, aquele referencial vai estar em repouso e o outro objeto vai estar em movimento. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Sim. Se você adotar o seu aluno, se você adotar você, professor, que está em movimento na sala como referencial, você vai estar em repouso, certo? Mesmo para mim, né? Para mim, quem é professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Sim, se você adotar os alunos como referencial, você vai ter em repouso, você vai ter em movimento. Mas se você adotar você, professor, e você adotar eu como referencial, eu vou estar em repouso, certo? Então, essa é a alternativa correta. E letra C. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não, né? Jamais. Se você adotar qualquer referencial, por exemplo, a Terra é o referencial, o Sol vai estar em movimento. Se o Sol for referencial em relação à Terra, aí o Sol vai estar parado, se ele é o referencial em relação à Terra, certo? Deu para entender isso aí? Fechou aqui? Acho que sim, hein?